Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta, mais um vídeo. A gente já tratou bastante temas de base aí da farmacologia e vamos tratar mais um também que é justamente isso. Se tem bastante diferença entre os medicamentos em si, se tem todo esse caminho que o medicamento faz, todas as perdas que pode acontecer, a regulação que o corpo faz quando ele recebe essa resposta do medicamento, como é que a gente pode otimizar o uso então? A gente vê uma palavra bastante utilizada, né? Chama uso racional de medicamentos. O que isso quer dizer, né? Porque quando a gente está doente, né? A gente está com alguma coisa que está fora do eixo, a gente está sentindo uma coisa muito ruim, ou o nosso exame que a gente faz aparece um resultado estranho, geralmente nós temos que recorrer a alguma terapêutica, né? Alguma intervenção para poder voltar para a normalidade, entre aspas, né? Para tentar nos ajustar quanto àquele problema ou aquele resultado negativo que o exame apareceu, ou até para salvar uma vida quando aparece uma situação mais grave, né? Então, muitas vezes, assim, a gente tenta tratar isso, né? A gente tenta nos avaliar, a gente tenta nos entender, nós nos conhecemos, sabemos como nosso corpo funciona, ou achamos que sabemos, e daí a gente toma uma decisão de tomar por conta, né? Vou tomar esse medicamento aqui porque eu acho que eu tenho isso e quando eu, eu, eu sempre tomei, sempre fiz bem, sempre me teve bom, então vou continuar tomando, né? Só que esse toma por conta, nem sempre eu tomo a decisão sozinho, né? Só com o meu sintoma ou com a minha experiência anterior. Eu tenho outras ferramentas que eu posso utilizar, como por exemplo o Google, né? Eu posso pesquisar no Google informações que me aparece ali e procurar situações semelhantes e o que as pessoas fizeram para eu poder tomar minha decisão do que eu vou fazer em relação ao tratamento que eu vou utilizar. Posso também conversar com as pessoas, né? Posso conversar com o vizinho ou com um parente que teve um problema parecido com o meu, ou durante a avaliação pode ser que o próprio parente fez a sua avaliação e detectou que você está com um problema que você não percebeu ainda e que te induz, te coloca ali, olha, esse medicamento aqui é super bom, você pode tomar e você pode cuidar da sua saúde assim, né? Então a automedicação, ela quase nunca é um processo individual somente, né? A gente sempre consulta alguém ou uma base de informação para a gente poder tomar essa decisão de tomar por conta, né? Eu acho que até esse tomar por conta podia estar escrito entre aspas. Mas quando que o uso racional ocorre, né? Como a gente viu essas tamanhas diferenças de pesquisa, desenvolvimento, de diferenças entre os fármacos com a mesmo princípio, ou os medicamentos com o mesmo princípio ativo, o caminho que esse fármaco faz no nosso corpo, o tanto que se perde de fármaco até chegar no alvo. Se tem alguma diferença, a quantidade que se perde é mínima, o efeito vai ser máximo. Então eu tenho que tentar, para tomar essa decisão, me munir de pessoas que têm um pouco mais desse entendimento para esclarecer melhor se aquela decisão é correta ou não. Eu não acho que a gente tem que delegar tudo também para o profissional de saúde, que eu acho que a gente também se conhece, tem nossas experiências. Mas eu acho que um profissional de saúde vai nos ajudar a nos aconselhar. Ele vai também ser uma outra pessoa com uma visão de estudo que vai nos ajudar a nos aconselhar melhor sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa saúde e com os nossos tratamentos. Porque esse aconselhamento também vem através de uma avaliação que o profissional faz, que gera um diagnóstico, né? Que é uma impressão clínica que aquele profissional tem frente aos resultados do que ele coletou, que pode estar certo ou pode estar errado. Então, essa impressão clínica, esse diagnóstico, vai gerar uma prescrição ou uma receita, que geralmente é o médico que vai produzir, mas o dentista pode prescrever, o enfermeiro pode prescrever, o fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde podem prescrever. Quando essa prescrição é de um medicamento, geralmente a pessoa vai até a farmácia, né? Onde ali ela tem acesso ao produto, às vezes ela tem acesso também à orientação
sobre como utilizar o produto, para daí ela utilizar o medicamento. Só que depois que ela utiliza o medicamento, se ela está fazendo esse processo do uso racional, ela vai ter alguém que faça o monitoramento do uso, para saber se realmente está alcançando o resultado terapêutico, realmente está alcançando aquilo que foi desejado. Justamente porque, como a gente disse na primeira aula, as reações adversas elas são imprevisíveis. Por quê? Porque eu estou usando a dose comumente utilizada. Então não é porque eu consultei com o médico ou com o profissional de saúde que eu não vou ter problemas usando o medicamento. Justamente por quê? Porque todo aquele caminho que o medicamento faz, a nossa regulação do organismo, não tem como prever isso para cada um de forma individual. Então quem está utilizando medicamentos precisa de um monitoramento depois que começa a utilizar, certo? Isso seria um uso racional de medicamentos. Quando ocorre a automedicação, então o que acontece? Você não tem um profissional de saúde que vai fazer esse aconselhamento, que vai tentar, com o olhar dele, ajudar a entender o problema, que não vai gerar uma receita, não vai gerar um documento que formaliza qual tratamento você vai seguir. Na farmácia, infelizmente, tirando os medicamentos controlados, qualquer outro produto você pode comprar. E geralmente, quando a pessoa compra um produto por automedicação, ela compra e passa no caixa. Então, ela não tem, ou muito pouco, a orientação sobre como vai utilizar. E depois que ela utiliza, ela não tem o monitoramento. Ela pode até ter o monitoramento dela, né, da sintomatologia que ela está sentindo, mas ela não vai ter uma avaliação crítica de quem estudou para fazer isso, né? Então, a automedicação, ela às vezes é perigosa e às vezes não. Tudo vai depender, então, dessa extensão, né? Pessoas tomam anos medicamento por conta, pessoas que acham que estão com determinada coisa e utilizam. Então, ela não sabe, ela não está ciente do risco que ela está correndo, por causa justamente de todas as variações que esse tratamento vai ocorrer, mesmo na dose recomendada. Nós não estamos falando aqui de dose tóxica, estamos falando da dose recomendada, porque pode ocorrer aquelas variações que a gente comentou na aula passada. Coloquei aqui um vídeo, se vocês quiserem assistir, bastante interessante também, que fala um pouco sobre essa questão do uso racional, que foi produzido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Então espero que eu tenha esclarecido algumas coisas e vamos continuar com as nossas atividades. Até mais!